Olá, sejam todos bem-vindos a este 7º Seminário Internacional de Cultura Digital CENID 2021. Eu sou Francisco Xavier Pedro e conosco as professoras Fabrícia Santos e Michele Lopes, que vão abordar a temática Objetos de aprendizagem aplicados no ensino fundamental em época de pandemia, relatos de experiências com dispositivos móveis em sala de aula remota. Nós aproveitamos o momento para agradecer desde já o convite que as professoras Fabrícia e Michele acederam para esta preleção. A vós, a palavra. Olá a todos. Eu sou a Fabrícia Damando, sou professora no Programa de Pós-Graduação em Docência para Tecnologia, Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática, PPG STEM da UERGS, e hoje estamos aqui para fazer a apresentação do nosso trabalho Objetos de Aprendizagem Aplicados no Ensino Fundamental em Época de Pandemia, relatos de experiências com dispositivos móveis em sala de aula remota. Boa tarde, sou Michele Moscardini Lopes, sou mestranda do curso da UERGS e hoje vou falar um pouquinho com vocês, né? A nossa apresentação está dividida em introdução, pandemia, Covid-19 versus profissionais da educação, definições sobre o projeto, materiais educacionais, objetos de aprendizagem, e-learning, metodologia, exemplos de aplicativos, propostas de trabalho nas escolas, grupo focal e resultados e considerações finais. Então, desde 2017, se fala muito sobre a BNCC, formações, capacitações foram realizadas com professores e dentro de diversas áreas de conhecimento, dentro dessa perspectiva, dessa mudança do ensino nacional, em todas elas exploraram sempre dentro das 10 competências. Tudo que foi formado dentro da BNCC está estruturado dentro dessas 10 competências. Em especial, aqui hoje nós vamos tratar sobre a cultura digital, que de todas as áreas do conhecimento, os professores devem, né, corroborar esses assuntos dentro dessa perspectiva das 10 competências, mas em especial a cultura digital, que é algo novo, que provoca, então, o aluno a resolver problemas, a produzir conhecimento, a acessar conhecimento, comunicar-se, compreender-se, utilizar, criar, e tudo isso por meio de metodologias ativas, buscando uma mudança de postura do aluno e do professor nesse processo de ensino-aprendizagem, onde o professor se torna mediador do saber e o aluno protagonista. Então, a partir do uso, né, da cultura digital, né, estando apresentada da BNCC, a inserção das tecnologias na educação, né, de modo geral, tem se mostrado como uma prática pouco incipiente dentro das escolas, né, tem tido uma baixa inserção curricular, mesmo os professores considerando a sua importância. E dentro dessa questão, né, que eu comentei da BNCC, os professores sabiam muito, na teoria, a utilização de novas ferramentas. Em tese, se sabia muito, mas na prática não se havia feito praticamente nada dentro da realidade observada, porque os professores ainda continuavam com os mesmos recursos em sala de aula de quadro e giz. E no momento que aconteceu, né, a pandemia, os professores se viram obrigados, então, a se reinventar e a aprender a utilizar dentro de suas práticas, além de toda a problemática de inventar um novo espaço de sala de aula, com novas formas de atender os seus alunos, de interagir com eles, de provocá-los e oportunizar a aprendizagem. Claro que tudo isso nos traz oportunidade de crescimento, o interesse por parte dos docentes na busca de cursos de aprimoramento, e o problema também acontecia pela questão do tempo. Muito professor tinha que aprender, investir na sua capacitação pessoal,
e, ao mesmo tempo, atender aos seus alunos, com o uso de novas tecnologias em sala de aula nesse ensino remoto. Bom, então, o nosso projeto, né, ele buscou como questão de pesquisa a seguinte reflexão, né? Os nossos professores, em sua maioria, estão preparados para a inserção de novas tecnologias baseadas no uso de objetos de aprendizagem através dos dispositivos móveis em seus planejamentos para contemplar a competência geral da cultura digital. Então, a partir desta reflexão, né, nós temos, né, como objetivo no presente trabalho apresentar aos professores possibilidades do uso do celular como ferramenta de apoio ao ensino de forma remota, sendo usado tanto a ferramenta WhatsApp por meio para fomentar a comunicação entre o professor e o aluno, bem como a apresentação de objetos de aprendizagens como os aplicativos, né, para serem utilizados nos diversos componentes curriculares escolares. Com isso, o que nós propomos, né, neste trabalho? Nós propomos um curso, né, um curso intitulado por O Uso dos Objetos de Aprendizagens na Educação Infantil, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, dicas de aplicativos e formas de utilização. Então, quando a gente fala, né, dessa possibilidade de utilizar tecnologia em sala de aula, nós temos vários materiais educacionais que podem ser explorados, como jogos educacionais, simuladores, aplicativos específicos para determinados componentes curriculares, software para o apoio de desenvolvimento do pensamento computacional, vídeos, imagens, né, museu digital, animações. E, juntamente a isso, né, todos esses materiais, né, que são considerados recursos digitais, que podem ser utilizados para apoiar a aprendizagem, então, esses materiais, nós os chamamos de objetos de aprendizagem. Para o Inlay, né, o objeto de aprendizagem, ele ainda tem que permitir que seja reutilizado, né? Porém, no nosso caso, os aplicativos que vamos sugerir, que foram utilizados nesse projeto, eles são aplicativos prontos. O professor, ele pode, né, utilizar o aplicativo em sua sala de aula, porém, ele não tem como ali mudar a programação desse aplicativo, inserir novas ações, mas ele pode, né, fazer um uso diferente desse aplicativo num determinado contexto, né, e fazer alterações desse uso de aplicativos, desse objeto, em um outro contexto, ou um outro conteúdo que está sendo trabalhado. Para Tarouco, um objeto de aprendizagem visa potencializar o processo de aprendizagem onde o recurso possa ser utilizado. Então, a gente acredita que o uso de objetos de aprendizagem, né, na sala de aula, que agora a gente está fazendo da forma remota, pode sim auxiliar os nossos alunos, né, e aos professores a trabalhar com tecnologia de uma forma ainda remota, diferenciada, mas que permita, né, ali a interação. O que a gente sempre tem que observar na escolha, né, ou quando a gente utiliza algum objeto de aprendizagem, é que esse objeto, ele tem que ser adequado ao conteúdo que está sendo trabalhado. Então, todos os aplicativos que nós sugerimos aqui, eles não são para serem utilizados em uma disciplina por todo o tempo, são em alguns momentos, né? Então, eles estão adequados a determinados conteúdos e de acordo com os objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar. Para isso, né, a interação com um objeto de aprendizagem, enquanto o aluno esteja utilizando esse objeto, ela tem uma influência muito forte na forma em que o aluno vai apropriar as informações que estão ali contidas, né? Fazendo com que esse aluno reflita, se torne mais ativo no seu processo de aprendizagem, se ele estiver atuando ou trabalhando com um objeto que seja mais interativo. Flores e Tarouco também recomendam o seguinte, né? Para uma aprendizagem mais eficaz, quando se usa um objeto de aprendizagem,
ela vai ocorrer quando esse objeto apresentar, né, uma combinação tanto de conhecimentos verbais quanto de conhecimentos não verbais, né? Por exemplo, que tenham ali, né, um material impresso que permita leitura, que tenha ilustrações, fotografias, vídeo, animações e que permita com que o aluno tenha contato com esse material, com esse tipo de conhecimento diverso, né, e que a gente possa utilizá-lo, né, nas nossas aulas para, então, obter uma aprendizagem mais eficaz. Quando a gente trabalha, então, com objetos de aprendizagem, pensando em modelos, né, utilizando os aplicativos, o que a gente tem, né? Um aplicativo, então, a gente vai utilizar ali com o próprio uso do celular. Se vocês observarem, nós já comentamos ali, né, que este trabalho, a gente vai utilizar a ferramenta WhatsApp. Então, é uma proposta do uso de um smartphone, né, em sala de aula, remota, de forma síncrona e assíncrona, né? Aí nós nos remetemos a esse termo que já conhecemos há algum tempo, que é o mLearn, né? Que são as iniciativas suportadas com o uso de dispositivos móveis para maximizar experiências de aprendizagem, tanto presenciais quanto remotas, dando destaque importante à possibilidade da mobilidade. E quando se trabalha com mLearn, né, também tem ali uma necessidade de formação e concepção dos docentes para o uso dessas tecnologias móveis em sala de aula. Então, a proposta que a gente tem aqui é o uso do celular, né, e também o uso da ferramenta WhatsApp. Ao invés, né, de retirar dos alunos as tecnologias móveis em sala de aula, né, Silvia e Falavínia reforçam o seguinte: quando a gente está no modelo presencial, o que ocorre, né? Muitas escolas, muitas turmas, né? Se aboliu o uso do celular em sala de aula. Mas, né, a gente tem que retirar essa forma de pensar e trazer para dentro da sala de aula o uso do celular como um aliado, um grande aliado ao modelo de aprendizagem, né? Então, evitar o uso do celular, por exemplo, não é o recomendável. O recomendável seria pensar no bom uso dessas tecnologias numa atividade específica de determinado conteúdo tratado em sala de aula. Então, a gente chega aqui, né, na nossa metodologia de trabalho. Essa pesquisa ela é classificada com a natureza aplicada ao ensino, com relação aos objetivos, ela é exploratória, com relação à abordagem, ela é qualitativa, então ela tem uma abordagem mista, e com relação aos procedimentos, né, nós trabalhamos com grupo focal pelo método de associação livre. Nós tivemos como público-alvo professores. Participaram, né, desse nosso curso 571 professores, sendo 14% da rede estadual, 81% da rede municipal, 5% da rede particular. E esses professores, né, 65% deles nunca tinham usado tecnologia em sala de aula, né? 35% usaram muito pouco. Então, dentro dessa nossa proposta de trabalho, nós elaboramos esse curso de extensão, que a Fabrícia já falou o nome, né, que era o uso de objetos de aprendizagem na educação infantil, nos anos iniciais e no ensino fundamental, dicas de aplicativos e formas de utilização. Então, a estrutura foram lives, com duração de 2 horas, a inscrição foi pelo site da UERGS, a transmissão foi via Google Meet, e atualmente esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do programa de mestrado do PPG STEM. Então, quem quiser assistir essas lives, as gravações estão lá disponíveis. E a forma de seleção dos aplicativos que a gente selecionou para apresentar para esses professores era que fosse Android, porque a maioria dos aparelhos são Android, principalmente na rede pública de ensino, por parte das famílias. Aplicativos que pudessem ser
do modo offline, não precisavam estar conectados pela questão do pacote de dados dessas famílias. Aplicativos leves, né? Eu até vou citar alguns que são um pouco pesados, né? Tem mais megas que ocupam o espaço da memória do celular, e com uma boa avaliação. Então, quando nós sempre escolhíamos, a gente também observava as avaliações destes aplicativos. Então, a divisão deste curso, dessas lives, se deu, né, respeitando as faixas etárias das crianças, o interesse deles e também a questão da aprendizagem. Por isso, foi dividido, então, nesses 5 segmentos. Então, para a educação infantil, o foco é a ludicidade. E para trabalhar essa ludicidade, nós apresentamos para os professores algumas sugestões de aplicativos com música, com sons, com melodias, além de aplicativos que as crianças também conseguissem interagir com o toque do dedo, pintando, delimitando a área para trabalhar um pouco da motricidade fina da criança, mesmo que seja diferente do trabalho da educação infantil em sala de aula, mas que oportunizasse um pouco disso também. A gente apresentou para os professores da educação infantil ainda alguns canais do YouTube, como Palavra Cantada, YouTube Kids e Disney Junior, que trazem também histórias contadas, cantigas nacionais conhecidas para eles também poderem trabalhar dentro dessa perspectiva lúdica. Para o 1º e o 2º ano, o foco estava na alfabetização. Eles estão iniciando o processo de alfabetização dentro do ciclo de alfabetização, então nós sugerimos também canais do YouTube, mas aplicativos aonde a criança pudesse ouvir a história contada, porque nem sempre os pais dessas crianças estavam em casa disponível para a contação dessas histórias. Então, com esses aplicativos, a criança pode ouvir várias vezes a mesma história, e nesta faixa etária, eles gostam de repetir as histórias. Então, era importante a questão da contação da história, aplicativos que eles pudessem ler e contar, aplicativos que trabalhassem fonemas, os sons das palavras, quebra-cabeças para a questão da organização visual, espacial, além de aplicativos um pouco mais pesados, como o Cut the Rope, que trabalha questões de física. Mesmo a criança em casa, ela pode ter a noção explorando os desafios que apresentam para ela, vendo a questão da gravidade, a questão de empurrar um objeto, movimentos de alavanca, roldanas, então uma série de fatores que agregam dentro desse ambiente onde a criança está interagindo. Isso auxilia também e pode oportunizar ao professor o reuso desses aplicativos, desse objeto de aprendizagem, não só com essa exploração que está acontecendo, mas provocando a criança também a escrever, a desenhar, estimulando a escrita e a contagem. Para o 3º ano, que é o fim desse ciclo de alfabetização, o foco é a consolidação da alfabetização. Então, muitos aplicativos de contação de história foram sugeridos aos professores. Alguns aplicativos haviam a contação da história ou apenas a leitura da história. A criança poderia optar entre essas opções, podendo acompanhar a leitura por um narrador e ainda a legenda embaixo, para desenvolvendo um pouco mais a sua leitura, e quiz ao final dessa história. Além de ouvir a história, a criança poderia responder um quiz. Além de outros jogos, como o Tangram, que é um jogo matemático, onde a gente pode explorar figuras geométricas, triângulos, quadrados, quadriláteros, outros aplicativos como o jogo de dama e o jogo da velha, porque apesar de parecer simples para uma criança de 3º ano, explorar essas estratégias é importante nessa faixa etária e principalmente provocar o aluno numa aula síncrona a trazer soluções diferentes para determinados desafios que o professor elenca na aula assíncrona. Então, voltando lá na questão inicial da BNCC, mudando um pouco a postura dessa questão de ensino-aprendizagem, onde o aluno se torna protagonista, interagindo, e o professor mediando estes saberes.
Para quarto e quinto ano, o foco foi voltado um pouquinho mais para trabalhar a questão do raciocínio lógico, da elaboração de estratégias de resolução, além também de trabalhar a tomada de decisões. Então, muitos aplicativos de jogos para eles, treinamento matemático, cerebral, desafios, sudoku, onde o aluno precisaria analisar as situações que aparecem para ele e, dentro das possibilidades, elencar algumas respostas. Jogos de língua portuguesa como forca, caça-palavras, para estimular o vocabulário da criança, né, para eles ampliarem, já consolidaram a questão da escrita, então vamos ampliar este vocabulário. Além de outros canais do YouTube, com vídeos e gravações, experiências mais elaboradas. No quinto ano se trabalha o corpo humano e seus sistemas, então aplicativos que explorem os órgãos que compõem, os elementos que compõem esses sistemas, além de aplicativos com letras, onde as crianças têm que explorar as possibilidades de construção de palavras. Tem muita matemática envolvida dentro dessas possibilidades, mas a criança vai testando sem se dar conta da matemática propriamente dita. E o Scratch, que os alunos poderiam também trabalhar a questão da programação, já iniciando essa parte. Para os alunos do sexto ao nono ano, nós selecionamos diversos aplicativos em diferentes áreas do conhecimento, porque daí já amplia muito mais as especialidades trabalhadas. Então, para matemática, nós sugerimos o GeoGebra, Teorema de Pitágoras, onde os alunos podem trabalhar funções, gráficos, observar raízes, o jogo de xadrez, que acaba oportunizando também trabalhar a questão do raciocínio, organização lógica das ideias, a tomada de decisões na elaboração de estratégias, análise e o cálculo mental, que também estão envolvidos dentro do jogo. Na parte de geografia, mapas, aplicativos que trabalham a questão do sistema solar, além de observar as constelações, tabelas periódicas, também aplicativos de programação como o Scratch Junior também foi oportunizado trabalhar, aplicativo que trabalha a questão da OBMEP, que são as Olimpíadas Brasileiras de Matemática em escolas públicas, tem banco de questões que podem ser trabalhados. Além de sites como o Nearpod e o Kahoot para trabalhar com repositórios e interações entre os alunos. Então, dentro dessa proposta que foi trabalhada com os professores, dentro destas sugestões, os professores que administravam os grupos de WhatsApp dentro da realidade observada, porque dentro deste município não tínhamos ainda nenhuma plataforma digital escolhida pela rede. Então, a primeira plataforma que a gente utilizou, e também pelo acesso das famílias, conhecendo a realidade, foi o WhatsApp. Então, neste grupo de WhatsApp da turma, estava o professor titular, a supervisora e os professores de sala de recursos pedagógicos para auxiliar aqueles alunos que têm algum déficit na aprendizagem, e a professora também da sala de atendimento educacional especial para acompanhar também a interação do seu aluno. Além da interação que poderia ou não acontecer no grupo do WhatsApp, porque a professora poderia liberar ou não este acesso, essa interação deles, porque se deixasse muito tempo aberto, poderia acontecer de que muitas famílias colocariam muitas imagens e vídeos, e isso acabaria onerando os aparelhos celulares. Diversas vezes tivemos problemas com aparelhos, porque dentro dessa realidade, geralmente são vários filhos utilizando um único celular, então eles tinham que se organizar na questão dos horários para esses atendimentos. E como é que o aluno poderia interagir e mostrar que utilizou o aplicativo para o professor? Então, o feedback das famílias era muito importante para os professores. Então, através de um print de tela, até que nível chegou a pontuação que fez, a professora podia pedir por escrito que a criança escrevesse os pontos positivos, os pontos negativos,
o que teve facilidade, o que não conseguiu explorar dentro do objeto de aprendizagem, o que aprendeu com isso, e da mesma forma, para aquelas crianças que tivessem alguma dificuldade ou ainda não tivessem a escrita ainda desenvolvida, poderiam gravar um áudio retornando para o professor. Como tudo isso se deu pelo modo remoto, é muito importante ter esse feedback para reavaliar o trabalho e monitorando. Os professores marcavam sempre esses retornos que eles obtinham por meio de planilhas, que a gente montou rúbricas de acompanhamento dessas famílias. Então, né, após o curso, né, ser realizado e a gente indicar esse modelo, né, essa proposta de trabalho, como utilizar esse aplicativo, como monitorar, como obter o retorno dos alunos, né, nós realizamos um grupo focal após 2 meses, então, de execução, de realização do curso, porque nós gostaríamos de ter um feedback e saber como foi a experiência, né, desse professor com o uso dos aplicativos que nós apresentamos, ou outros até que eles encontraram, como que foi essa experiência em sala de aula. Então, esse grupo focal teve a participação de 12 professores, mais os pesquisadores do presente trabalho, né? Como o grupo era homogêneo, não foi realizada a divisão grupal, e a moderação se deu de forma substancial, introduzindo algumas perguntas. Aqui a gente apresenta, né, a transposição de alguns relatos, né, desses professores, e a gente observa o seguinte, ó. A primeira professora, né, uma professora mais jovem. Professores da minha idade já saem melhores com relação aos aplicativos. Muitos professores não conseguem nem usar o computador, fazer um PowerPoint, fazer um jogo. Essa professora, ela conseguiu utilizar os aplicativos em sala de aula, né, e a questão que ela abordou, ela trabalha numa escola pública, apesar dos alunos terem o celular em casa, né, ela teve, né, pouco retorno das atividades solicitadas. Então, depois a gente foi investigar, né, e ela relatou os problemas de acesso, né, falta de apoio, uma rotina escolar, dentre outros itens. A professora B trouxe o seguinte relato. Eu percebo que as atividades encaminhadas estão ficando poucas, que preciso aprender a utilizar os aplicativos para que eles se interessem, porque a gente nunca precisou tanto como agora, né? Então, pela fala dela, ela utilizou o aplicativo, um único aplicativo, então ela queria apresentar novos aplicativos para o grupo de alunos dela. A professora D, né, ela fez um relato, e aqui a gente trouxe de forma sucinta, onde ela utilizou um aplicativo para permitir que o aluno trabalhasse com sílabas, né, explorou várias sílabas em várias atividades, e essa professora utilizou o aplicativo com os alunos e obteve ali um retorno satisfatório. Então, ela apontou como um ponto positivo. Já a supervisora, né, que também participou, trouxe um relato, né, de percepção das famílias, né, com relação ao uso dos aplicativos e com relação ao uso do celular em sala de aula. Então, com um aplicativo, alguns pais acham que o filho aprende menos, pois não estão copiando, porque eram relatos que os pais apresentavam, né, olha, meu filho não está copiando, ele está aprendendo, onde é que ele vai aprender com esse aplicativo? Ele só está jogando, e aí, mas tem todo um trabalho, né, feito com a professora, em sala de aula, de associar aquele aplicativo com o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, aqui a gente fez um apanhado das maiores dificuldades das famílias, porque foi onde realmente, né, o uso do aplicativo, ou o uso do celular, a gente começou a observar os impactos, né, o que tinha dentro dessas famílias. Então, assim, né, os pais relatavam que uma criação de rotina em casa com os filhos, né, na realidade foram relatos dos professores que a gente apresentou aqui, tá? Algumas famílias têm apenas um único celular, né, com acesso à internet para todos os filhos poderem utilizar, então não dava, e o pai usa aquele celular para ir trabalhar, então só havia formas de utilizar o celular para algumas atividades em determinados momentos.
a falta de compreensão das atividades, até mesmo por parte dos pais, para apoiar os filhos, principalmente os dos anos iniciais, manusear diferentes tipos de documentos enviados, né? Não tinha, muitas das vezes, forma de abrir aqueles links ou aqueles documentos, forma de acessar os links, pacote de dados limitado, né, para poder baixar determinados aplicativos. E muitos queriam, né, ainda imprimir atividades, então, e não tinha impressora em casa. Então, aqui a gente já vai chegando ao final, né, com alguns apontamentos, né, o que a gente pôde observar, né, que apesar de termos, né, apresentado ali uma gama muito grande de possibilidade de aplicativos para serem trabalhados em sala de aula para diversos componentes curriculares, para toda essa gama, né, da educação infantil até o 9º ano, a gente observa o seguinte, que há uma necessidade iminente de um letramento digital e da cultura digital nas escolas, tanto para os professores quanto para as famílias. E essa necessidade de formação docente para o uso de tecnologias em sala de aula, porque o professor, apesar de realizar esse curso, ele ainda se sentiu, né, tendo essa necessidade de explorar e aprender mais sobre. Os aplicativos, né, usados no processo de ensino-aprendizagem devem ser trabalhados, evidenciando o potencial em que um aplicativo pode apoiar a aprendizagem do aluno, porque ele é muito rico, a gente tem ali opções, né, variadas e com potencial muito grande para ser utilizado, tanto, né, agora no modelo remoto, como também no modelo presencial. E apesar do levantamento realizado pelas escolas, que indicavam que praticamente todas as famílias possuíam pelo menos um aparelho celular, o mesmo ser usado efetivamente como apoio de ensino ainda se mostra incipiente. As famílias ainda têm preconceito e resistência ao uso do aparelho celular. Mas de tudo isso, né, o que realmente fica aqui para nós, né? Que os professores, né, são os grandes protagonistas nesse modelo remoto, né? Estou falando modelo, mas nesse ensino emergencial, desde o início da pandemia, né, pela grande capacidade de se adaptar, se reinventar, aprender novas tecnologias e utilizá-las de forma remota, né? Foi o que sustentou, né, o ensino desde o início do ano passado, né, no ensino remoto. Então, assim, a nossa grande, vou até falar, né, a nossa grande homenagem, né, e a nosso grande reconhecimento vai para esses professores que realmente buscaram e estão aí rompendo barreiras cada dia mais para atender o seu aluno. Aqui a gente apresenta as nossas referências e agradecemos, né, Michele? Muito obrigada pela atenção de vocês.